Olá a todos da Creche Oculta. Eu sou o Fael, aquele que é amigo do Gabriel e que zoa o cordel. A creche se tornou um internato para crianças rebeldes que buscam o sobrenatural aqui na internet. Sim, pessoas como você que buscam provas do sobrenatural para crer. Então me sigam e vamos para bem longe, um lugar de assustar, onde o titio Brant não poderá ouvi-los gritar. Vamos passear no Amazonas, um lugar onde o boto frequenta a zona. A história do boto cor-de-rosa é muito conhecida no Amazonas. E na história diz que o boto é um animal que se transforma em um homem bonito para encantar e engravidar as mulheres. Além disso, o boto é conhecido por beber muita cachaça. Mas na versão real, ele era muito diferente. Porém, o boto era um pouco mais sombrio e dava em cima de mulheres casadas, e por conta disso, os maridos queriam matar o boto, e o boto podia ser morto a pauladas ou com um tiro na cabeça. E apesar de ser apenas uma lenda, muitos acreditam na história, tanto que a espécie do boto cor-de-rosa ficou ameaçada de extinção. Olá, Fael, eu me chamo Bárbara. Na época que ocorreu esse fato, eu tinha apenas 20 anos. Sou uma morena de cabelo lisos, 1,70 de altura, corpinho esbelto e seios empinados. E desde adolescente eu chamava muito a atenção aqui na cidade onde moro, que é Barreirinhas, no Amazonas. Os garotos da minha escola eram loucos por mim, e alguns até ofereciam dinheiro por um simples beijo. Mas eu não era desse tipo de mulher. Eu sempre fui uma pessoa decente, mas por outro lado, os meus pais passavam por dificuldades financeiras. E foi aí, quando terminei o colegial, já com 20 anos, o meu pai decidiu me casar com um homem muito rico. Ele era fazendeiro e tinha quase o triplo da minha idade. Era um coroa de 59 anos, mas incrivelmente aquele homem parecia não passar dos 30 anos. Parecia muito jovem, e todos questionavam mesmo se ele realmente tinha 59 anos. Bem, eu fui casada contra a minha vontade, e por mais que eu não achasse o meu marido bonito fisicamente, ele tinha algo que me atraía muito. Era um libido fora do comum. E naquele ano de 2009, ainda éramos noivos, e ele teve que sair da cidade para resolver alguns assuntos de vendas de uma propriedade. Então, eu aproveitei e fui para o forró com alguns amigos do colegial. Eu lembro-me que bebemos muito e foi muito divertido. Eu queria deixar salvo que você que acha que aqui no Amazonas é só floresta, você está completamente certo. O forró rolava à solta no meio da mata. Estávamos não muito longe do rio Andirá. O mesmo passa aqui em Ribeirinha, e por aqui existe a lenda do boto cor-de-rosa. Mas eu sempre acreditei se tratar de uma simples lenda, contada por mulheres que apareciam grávidas de outros homens e contava para os maridos para eles não levarem a fama de chifrudo. Então, a culpa caía no coitado do boto cor-de-rosa. Bem, naquela tarde o forró rolava solto, até que do nada apareceu um homem lindo, moreno. Usava roupas brancas e chapéu, e por um momento eu achei até mesmo se tratar de um pai de santo. Mas ele chegou e colocou para tocar Lapada na Rachada, e quem é das antigas lembra. Nessa época, eu era noiva e não era casada ainda com o meu futuro esposo Cláudio Omar. Eu já estava pra lá de bêbada. Então esse rapaz de branco chegou em mim com aquele gingado e falava palavras seduzentes no meu ouvido que parecia me possuir. Eu sempre fui uma mulher de respeito, mas a minha timidez foi embora naquele momento. Talvez graças à bebida, ou talvez
graças ao encanto daquele homem formoso e seduzente. Ele me perguntou se eu queria uma lapada na rachada, um tipo de bebida típica aqui da região, ou se talvez eu preferia pau nas costas, uma outra bebida famosa por aqui. Eu, inocente, falei que queria uma lapadinha. Então ele disse: "Vem comigo." Ele me levou para dentro do mato, um lugar meio ermo, onde nem se ouvia o som dos animais, talvez devido à música alta do forró. E para minha surpresa, ele me beijou e foi arrancando as minhas roupas a ponto de rasgar. Eu, uma mulher decente e crente da Igreja Universal, eu não resisti e fui me entregando, mesmo achando que aquilo era obra do diabo. Ele perguntou se a minha calcinha estava escrito download. Eu disse que não e perguntei o porquê. Ele disse que adoraria baixá-la. Ele foi descendo a língua pelo meu corpo, tirou a minha calcinha com os dentes e a jogou em cima de uma árvore. E depois perguntou se eu acreditava na lenda da anaconda. Eu disse que não, e que na verdade a anaconda se trata apenas de uma simples sucuri. Então ele disse: "Bem, eu vou te mostrar a anaconda. Ela tá doida para entrar na toca da cobra." Eu senti aquela cobra que, em modestas palavras, era grande, mas achei exagero ele dizer anaconda, pois parecia mais uma simples jiboia. Então brincamos de upa-lelê, adoleta, unidunidê, o salaminguê, mas a parte do substituam pelo gemidão do WhatsApp. Transávamos loucamente, fizemos o canguru perneta, fizemos o macaco trepado, que é quando você transa pendurado na árvore. Foi uma loucura total. E no final, ele perguntou: "E aí, tá gostoso, lapada na rachada? Toma, toma, safada." Daí pra frente eu só me lembro que acordei no outro dia toda ardida. As minhas amigas falaram que eu sumi por 2 horas, mas depois apareci muito chapada e fui dormir na barraca e depois elas me levaram para casa. Eu nunca esqueci aquele homem, mas também eu nunca soube o seu nome. Eu me casei com Claudiomar e depois da nossa primeira relação eu gerei um filho, mas não era dele. Claudiomar era um homem branco e o meu menino era moreno, a cara do pai, que hoje eu sei que é o Boto. Claudiomar sempre sumia nas noites de quinta para sexta, e na região, alguns ribeirinhos relatavam o avistamento de uma fera, e que eles tinham certeza que era o tal lobisomem. Em uma das sumidas de Claudiomar, eu fui até próximo do local onde encontrei o homem de branco pela primeira vez, e eu gritava por ele, o chamando de homem de branco. Até que do rio Andirá, aquele homem veio emergindo das águas, me perguntando se eu estava com saudades. Eu disse que sim. Também disse que tive um filho dele, e para minha surpresa ele respondeu: "Sim, eu tenho vários filhos espalhados por essa região. A prova é que todos são homens, pois eu carrego o encantamento de só gerar filhos homens. Eles levam uma vida normal como qualquer criança. Porém, eles sentem um fascínio por rios e são bem safadinhos." Nessa hora, minha ficha caiu. Então eu perguntei: "Você é o Boto?" "Eu sou o Juraci, mas se você quiser eu boto." Ele respondeu. Falou isso me pegando por trás. Eu senti o seu enorme salame e novamente ele rasgou a minha calcinha enquanto eu falava: "Vai, dá tapinha na bundinha, vai. Sou sua cachorrinha, vai." Eu fico muito assanhado e se eu pedir você me dá lapada na rachada. Foi toma, toma, toma durante horas, transamos loucamente. E quando voltei para casa, encontrei o meu marido. Ele estava cuidando do filho que ele achava ser dele. Eu disse que passei a noite na casa da minha irmã
e deixei a criança com a minha sobrinha tomando conta. Ele acreditou. Era um homem amoroso comigo e muito bondoso. Então, eu decidi esquecer de vez o Juraci e fiquei meses sem vê-lo. Até que uma noite de quinta para sexta, como de costume, o Claudiomar desapareceu. O meu filho estava dormindo no quarto. Então, eu ouço batidas na porta e quando eu abro, para minha surpresa, era um garoto que aparentava ter entre 15 e 16 anos. Eu não perguntei a sua idade. Ele disse que era filho do Juraci e o pai dele queria me encontrar no mesmo lugar de sempre. Eu disse que não podia, porque era casada e não queria mais encontros com o Juraci. Então o garoto respondeu: "Mas é das casadas que o meu pai gosta." Ele falou isso sussurrando nos meus ouvidos e depois lambeu a minha orelha. Daí me subiu um arrepio por todo o corpo e quando eu olho para trás, o garoto já havia tirado a roupa. Meu Deus, que loucura! Eu tinha 20 anos e estava acostumado com homens mais velhos. E aquele garoto era 4 ou 5 anos mais jovem do que eu. Meu fogo se acendeu novamente. Eu não resisti, me abaixei e provei do mini salame. Ele perguntou se eu podia fazer um fio terra, então eu fiz tudo o que ele pediu. Realizei todos os seus desejos e transamos loucamente. Quando terminamos, ele se vestiu e simplesmente foi embora. Aquilo para mim era um basta. Eu vesti as minhas roupas e fui até o local onde me encontrava com o Juraci, e ele não demorou muito a aparecer. Então eu disse a ele que tudo acabava ali, que eu era casada e amava muito meu marido. Então Juraci disse: "Ama de acho nenhum. Tu ama é isso aqui, sua safada." Novamente eu caí em seus encantos e já estava sem calcinha porque toda vez ele rasgava. E o filho dele havia rasgado a minha última calcinha. Juraci e eu transávamos loucamente na mata sob a lua cheia. Então, ao longe, ouvimos um uivo. Eu confesso que fiquei com medo, mas Juraci ele parou com o vucu-vucu e ficou atento. Perguntei ele o que aconteceu e ele pediu que eu ficasse em silêncio. Então, ouvimos um urro se aproximando. Juraci se levantou pelado e ficou olhando para os lados preocupado. A única coisa que ele disse foi: "Vai embora daqui, mulher. Isso aí é um lobisomem. Ele tá atrás de você. Eu vou ganhar tempo suficiente para você correr, pois caso contrário, ele te mata." Eu comecei a me vestir, mas Juraci gritou: "Vai embora pelada mesmo, mulher. Sua vida é mais importante que a roupa." Ele mal acabou de falar e saiu do mato aquela fera enorme, com pelos negros e grossos, olhos vermelhos. Parecia um cachorro enorme que andava encurvado. Os seus braços eram longos e dos seus dentes escorriam baba. Ele me olhava com muita fúria e algo me dizia que aquela coisa era o Claudiomar, o meu marido. Juraci tirou o chapéu, a única vestimenta que ele jamais havia tirado antes. Então eu percebi as suas orelhas pontudas. Aquele homem, de fato, era o Boto. O lobisomem veio numa velocidade incrível na minha direção, mas Juraci, o Boto, ele entrou na frente, o golpeando e o jogando para longe. Juraci possuía uma força incrível e ambos travaram uma luta mortal. Juraci era mais rápido, mas o lobisomem era mais forte. Então, Juraci o golpeava com vários socos e chutes, e era como se ele fosse um lutador de capoeira profissional, e sempre esquivava dos ataques do lobisomem. A última cena que eu vi antes de correr dali foi o lobisomem cravando as presas no ombro de Juraci. Eles brigavam na areia, na margem do rio Andirá.
e Juraci deu um grito de dor, mas conseguiu levantar o lobisomem e ambos caíram dentro d'água. Quando cheguei em casa, tranquei todas as portas e janelas e coloquei o sofá da sala bloqueando a porta. Eu não consegui dormir naquela noite, mas pela manhã eu recebi a notícia que o meu marido, o Claudiomar, havia se afogado no rio Andirá. Eu fiquei muito triste com a sua morte, pois ele me amava e amava muito meu filho. Bem, com muito medo, eu me mudei daquela região e hoje eu moro em Manaus. O meu filho cresceu como uma criança normal, mas como o Boto mesmo disse, ele tem um fascínio por rios e por mulheres. Quem sabe um dia, ele e milhares de crianças órfãos de pais, que são daqui do Amazonas, possam conhecer o pai legítimo, o Boto Juraci. Boa noite.